Muito bem, chegamos a mais um episódio de Origens Germânicas e a partir de agora nós vamos conferir quais foram as principais razões da imigração alemã há mais de 195 anos aqui para o Rio Grande do Sul. O que fez com que muitas famílias deixassem para trás a sua terra, a sua família, seus amigos e por muitas vezes os poucos pertences que tinham. Passe a conferir a partir de agora, mas antes, inscreva-se no nosso canal aqui da Rádio Imperial FM no YouTube, para você ficar por dentro quando tiver algum lançamento, alguma novidade. Aproveite e comente também, deixe a sua sugestão de pauta, até porque tem muito assunto relacionado à imigração alemã que a gente possa vir a abordar no futuro. Então deixe a sua sugestão também. Confira mais esse episódio a partir de agora então de Origens Germânicas. A Europa do século XIX vivia a pleno caos. Guerras napoleônicas, invernos de extremo rigor, escassez de alimentos, minifúndios, êxodo rural, desemprego, doenças. A carreira militar, por vezes, era uma saída para empregar os filhos. O serviço militar era obrigatório e a sua duração era determinada em função da situação política vivida. Se houvesse alguma guerra, o serviço estendia-se até a assinatura de paz. A deserção era uma saída na época, mas o preço era a expatriação. Então a saída, muitas vezes, era a imigração. O Rio Grande do Sul, assim como o restante do Brasil, necessitava, além de colonos, soldados para a colonização, após a expulsão das tropas portuguesas, em 1823, pelos conflitos gerados após a proclamação da República. Aqui no Rio Grande do Sul, a questão militar, quanto à soberania da província cisplatina, atual Uruguai, havia gerado muitos conflitos. Por recomendação da imperatriz Dona Leopoldina, arquiduquesa da Áustria e esposa de Dom Pedro I, decidiu-se trazer não só colonos, mas também soldados. E a difícil missão de angariar colonos e contratar soldados para o Batalhão de Estrangeiros do Brasil coube ao major Johann Anton von Schiffer, que encontrou no começo muitas dificuldades para cumprir tal tarefa, em razão dos tratados europeus que proibiam exportação de soldados. Muitos desses soldados embarcaram disfarçados entre os colonos. Alguns estados alemães permitiam a imigração, especialmente a Renânia, onde a destruição provocada pela Guerra Napoleônica havia sido maior. Cerca de 50% dos imigrantes são dessa região, mais precisamente do Hunsrück. Os camponeses que abandonavam o campo também já não conseguiam emprego na cidade, que estavam repletas de artesãos desempregados, pois as indústrias já trocavam trabalhadores por máquinas, já naquela época. As terras que já eram poucas também, pois as famílias, sempre compostas por muitos filhos, estavam exauridas pela sua contínua exploração. Para esses colonos, a única saída também era a emigração. Para convencer os interessados, o governo brasileiro acenou com uma série de vantagens: passagem a custo do governo, ferramentas, sementes, subsídio diário de R$1 ou R$160 a cada colono no primeiro ano e metade no segundo. Certa quantidade de bois, vacas, cavalos, porcos, galinhas, na porção do número de pessoas de cada família. O governo imperial do Brasil oferecia 77 hectares de terras e isenção nos 10 anos iniciais. É claro que muitos desses imigrantes estão até hoje esperando essas promessas. O início da viagem do Porto de Hamburgo ou da Holanda significava o abandono definitivo da pátria, da família, dos amigos, a perda da cidadania germânica, tudo em busca da sobrevivência, tudo em busca de uma vida melhor. E aí, gostou desse episódio? Então inscreva-se no nosso canal aqui da Rádio Imperial FM no YouTube, acione o sininho para quando tiver a continuação desse episódio, você ficar por dentro, acompanhar o desfecho dessa história que começou há mais de 195 anos. Curta, compartilhe, dê a sua sugestão de pauta e fique ligado sempre na programação da Rádio Imperial FM e aqui no nosso quadro Origens Germânicas.